Olá, tudo bem? Eu sou o Gebus, aqui do canal O Grilo Pensante. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Então é isso, o Trump, né, Donald Trump, venceu as eleições. Acabou a dúvida, todo mundo se perguntava, será que Trump vai vencer as eleições, não vai vencer as eleições, como é que vai ficar o mundo, será que os globalistas vão continuar com a agenda, será que vai ser a Kamala no lugar do Joe Biden? Pronto, acabou a dúvida. O Trump ganhou, mas e agora? O que vem pela frente? Né? Eu acho que essa que é a pergunta do momento. Então se instalou aí uma espécie de euforia. Né? Parece que, enfim, o jogo virou para os tirânicos globalistas que querem dominar o mundo. Né? Então, para todo mundo que não está feliz com a agenda globalista, com toda essa ideologia que está vindo há um tempo já, né, nas nossas vidas aí, em todos os canais, tá, por todos os lados a gente recebe, né, a doutrinação da agenda globalista. Então, para todo mundo que pensa assim, isso realmente é uma boa notícia. De fato é porque ela no mínimo significa que a resistência a esse domínio, ela ganhou uma chance de esforra, né? E isso vem no momento crítico aqui da história, porque a gente sabe aí que 2025 tem muita coisa prevista para acontecer, tem muita coisa no horizonte, né? E 2025 está aí. Hoje é dia 15, 16 de novembro de 2024. Então, mais um mês que não conta nada. Mês de Natal ainda, que passa super rápido, acabou, 25 já está aí. Então, esse momento agora ele é muito crítico, né? Então, o fato do Trump ter vencido as eleições realmente representa muito nesse sentido. Então, o Trump promete, né, que vai expor o Deep State, vai contar tudo o que sabe, vai acabar com tudo que está sendo feito, né, o governo oculto, né, o Deep State. Já o Elon Musk, que está associado ao Trump, já está, né, fazendo parte da equipe do governo do Trump, com a espada na mão, prometendo lutar pela liberdade. Né? Tem aí o Twitter, que ele já vem há um tempo nessa aí. E aí também tem outro que está associado com o Trump, que é o Robert Kennedy Jr., né? Que está prometendo que vai jogar toda a pip no ventilador para todo mundo ver. Então, realmente, esse parece, né, um cenário muito melhor do que aquele que a gente tem vivido aí nos últimos 4 anos. Realmente, não há dúvida quanto a isso. Mas eu acho que é bom a gente ter um pouco de cautela nesse momento, tá? Porque tem uma coisa que é chamada controle mundial e tem uma outra coisa que se chama oposição controlada. Tem de um lado o controle mundial, do outro lado uma oposição controlada. Vamos ver direitinho como é que funciona isso. Então, a oposição controlada, ela não é controlada porque no fim do mês todos eles se reúnem em uma sala escura, né? A esquerda e a direita, todo mundo junto, globalistas, conservadores, se confraternizam, traçam suas metas e trocam ideias para combinar o que cada um deve dizer ou fazer no mês seguinte. Não, não é assim. Não funciona dessa forma. Ainda que, né, o encontro anual do grupo Bilderberg lá em Davos é mais ou menos isso. Mas é anual mas não é exatamente assim que funciona. Mas enfim. A oposição ela é controlada porque na estrutura do governo mundial existem níveis de informação e de hierarquia. Tá? E há os níveis mais altos e há os níveis mais baixos. Então, somente para fins de exemplo, né, eu vou fazer uma rápida analogia aqui. Vamos dizer que são 5 os níveis. Tá? E no nível 1, o que está no topo, ele é inacessível para qualquer um fora do círculo do controle mundial. Esse somente o pessoal que está lá no topo da pirâmide mesmo que tem acesso, que controla a informação. Então tem certas coisas que ficam fechadas lá e a gente fica se debatendo aqui e não descobre, porque este é o nível 1. E depois então vem os níveis abaixo, o 2, o 3, o 4 e o 5. No nível 5, tá, estão todas as informações que se tornam públicas. Tá? Mesmo assim, denúncias sérias contra o sistema que parece que a casa vai cair, todo tipo de desinformação infiltrada no meio, esse é o nível 5, tá? Onde a gente trafega. É nesse nível que estão todas as coberturas jornalísticas que combatem o sistema, tudo aquilo que nos é permitido saber em termos de conhecimento geral, história, ciência, política, né? Tudo isso está ali no nível 5 de informação. Tá? Então, as informações que vêm a público, que nós conhecemos, dificilmente elas passam desse ponto. Tá? Então, e todas essas informações deste nível, elas são superficiais. Tá? São histórias de fachada,
Aquilo no que conta, no que é importante, claro. São histórias de fachada, que elas estão bem longe da verdade real, né? Que está lá em cima no nível 1 com o núcleo do poder. Logo abaixo, então, vem o nível 4. No nível 4 estão aquelas informações que são consideradas mais críticas, né, mais profundas, e aquelas que parecem que realmente vão ameaçar as estruturas do poder. Já os níveis 3 e 2, eles se aproximam do nível 1, mas eles funcionam assim como uma cortina de fumaça para desviar a atenção, né? E nessa cortina de fumaça, então, são lançadas informações contraditórias que misturam realidades com ficção, que são feitas para confundir quem está tentando descobrir a verdade, né? Que está só lá em cima no nível 1. E essas ficções que são infiltradas, essas falsas verdades, nesses níveis, eles alimentam as desinformações que são lançadas nos níveis abaixo, né? Muitas vezes, então, por quem pensa ter descoberto a verdade. Na verdade, está descobrindo apenas uma das histórias de fachada, disfarçada, né, de verdade. Justamente porque ela está acima do nível 5, então a pessoa pode até acreditar, descobriu uma coisa que não está em lugar nenhum, mas na verdade é mais uma das desinformações lançadas para desviar a atenção da realidade. Isso acontece muito. Então é por isso que enquanto alguns jornalistas são perseguidos, são presos e até mesmo eliminados algumas vezes, outros continuam bem à vontade, né, denunciando o sistema, né? Por que isso? Porque aqueles que tiveram problema são os teimosos que avançaram o nível 5, tentaram descobrir acima do nível 5. Daí eles cutucaram a onça, e não pode, né? Então, só que é esses que a gente deve levar a sério, porque são esses aí que estão tentando nos mostrar o que está além do verniz superficial da nossa realidade, né? Então, todo jogo político mais pesado, né, lá onde está o Trump, o Elon e CIA, né, todo, assim como em outros países, como aqui o Bolsonaro, o Milei lá na Argentina, que aparentam ou mesmo pretendem ser contra o sistema, toda essa turma atua no nível 4, né? E eles podem continuar atuando, podem continuar falando o que quiserem falar, fazendo tudo o que fazem, tendo o investimento, tendo apoio de um lado ou de outro, né? Enquanto eles não tentarem passar para o nível acima, que seria aqui no nosso exemplo figurativo o nível 3. Né? Então esse jogo todo, onde tudo isso está acontecendo, está na mídia, né? Está ali então jogando no nível 4 de informação, que ainda é um nível bastante abaixo da onde se encontra o real poder. Então, assim, o poder real que comanda o mundo de verdade, ele está acima, está lá no nível 1, bem distante do nível 4, que é onde está Trump e CIA, correto? Então, como sempre repete diversas vezes, insistidamente, o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, no canal Checkmate Global, o poder real está bem abaixo da superfície, e é na superfície que está tudo o que vemos e com o que interagimos. Então, esse exemplo que eu dei aqui dos níveis de informação e hierarquia do poder mundial é exatamente isso aí. Quer dizer, nós estamos aqui no mundo de superfície, no sentido de poder e controle, e a gente não sabe nada, porque o que acontece de fato está lá em cima no nível 1. Então, tudo isso está acontecendo, tudo isso que cai na mídia, fica todo mundo discutindo e brigando, e esquerda e direita, e globalista e não globalista, isso aí é tudo... São as histórias para nos distrair, nos manter divididos. Mas vamos em frente. Quem que manda no mundo? Quem manda no mundo é quem tem dinheiro. E quem tem o dinheiro? Quem tem o dinheiro são os controladores mundiais, pois o próprio dólar pertence a eles. Eles são os donos do dólar e do sistema financeiro. Tá? São eles que controlam o complexo industrial militar, a política, a religião, a economia e a ciência. Eles controlam tudo. Então, se eles realmente não quisessem, o Trump não teria vencido. Até mesmo o candidato rival, perdão, teria sido um candidato de verdade, não aquela mosquinha morta lá da Kamala, que, na boa, né, aquilo lá não era um candidato. E também, se eles não quiserem, o Trump não vai ser o novo presidente. Mesmo tendo sido eleito, eles podem dar um jeito de puxar o tapete dele. Existem muitas formas de fazer isso.
Tá? Isso já foi feito no passado, não há nenhuma novidade. Então, o jogo ainda está rolando. Não se sabe ainda o que vai acontecer daqui a janeiro. Apesar de estar muito próximo, né? Então, assim, quem está numa posição de poder, que é o caso do Trump, do Elon Musk, do Robert Kennedy Jr., todo mundo aí está no poder mundial, né, na superfície, né, está no jogo. De uma forma ou de outra, está no jogo. Por exemplo, quem são os maiores acionistas da empresa do Trump, que é dona da plataforma Truth.com, né, que é a Trump Media Technology Group, que foi criada pelo Trump justamente para combater a censura. Quem está na frente, quem são os maiores acionistas institucionais dessa empresa são a Vanguard, a BlackRock e outras grandes firmas de investimento que pertencem ao grupo que controla o mundo. Né? O mesmo vale para a Tesla. Está aqui na tela agora, estou mostrando. Né? Quem são esses investidores principais que são, na verdade, quem tem direito a voto, né, e decisão, poder de decisão. São sempre os maiores investidores que está aqui. Ó. Na mesma coisa na Tesla, né, a Vanguard, a BlackRock, a State Street, a Geode Capital, Capital World, Morgan Stanley, JP Morgan, ou seja, só a nata. Né? E a SpaceX do Elon Musk, ela também tem contratos com a NASA, né? Fazem parcerias, né? E a NASA, a gente sabe, é a maior empresa de entretenimento do mundo, né? Ficam mostrando os foguetinhos, a estação espacial, as sondas espaciais que vão lá para as profundezas do universo, né? Mas é só entretenimento, tá, gente? Isso aí não é verdade, não. Então, a NASA é uma ferramenta exclusiva dos controles mundiais. E se o Elon Musk, com sua SpaceX, seus foguetinhos, como está mostrando aqui também na tela, né, tem contratos com a NASA, significa o quê? Que estão tudo junto. Você tem alguma dúvida? Então, se o Elon Musk tem permissão para ser o pioneiro na fabricação dos carros elétricos no mundo que funciona à base de petróleo, né? O petrodólar, aquela coisa toda, desde a década de 70 que o mundo funciona na base do petróleo. Né? Ele pode também, ele teve permissão para jogar foguetes lá para o espaço, que é uma exclusividade dos controladores mundiais. Né? E com isso tudo ele foi feito multibilionário e vive às voltas com o poder mundial, é porque ele pertence ao clube. Não se deixe enganar, é isso. Tá? Isso é como uma equação matemática, não tem erro. E junto com eles, quem é que está? Um Kennedy, né? O Robert Kennedy Jr., e a última vez que um Kennedy tentou trazer a verdade à tona, não deu muito certo. Então esses são apenas alguns exemplos, né, para que a gente possa ter uma visão mais abrangente desse jogo que a gente está inserido. Está tudo interligado, está tudo amarrado, não tem nada entre o céu e a terra que não esteja sob controle total desse domínio mundial. Esteja certo disso. Tá? Então a alternância do poder entre direita e esquerda sempre existiu. O controle mundial nunca perdeu força por causa disso. Muito pelo contrário. Tá? O poder mundial está sempre no comando dos dois lados da moeda. E aí nós temos os dois lados. Né? O Biden está de um lado, o Trump e o Elon Musk estão do outro lado, e o poder mundial, o nível 1, quem está lá no topo, o poder real, controla os dois lados. Não tenha dúvida disso. Então o que acontece num caso como esse que tem uma virada de jogo? Né? Algumas peças são sacrificadas. Né? O jogo se reconfigura, as peças se reposicionam, algumas são substituídas e o jogo segue em frente. Mas é o mesmo jogo. Tá? Então, a vitória do Trump ela pode até servir, provavelmente é o que vai acontecer, vai servir para aprofundar as divisões e o caos social que a gente está vivendo, caos político, econômico e social. Né? Então, esse é o mesmo sistema dual, da dualidade, que é aplicado já aqui no mundo há séculos. Né? Desde o tempo de Roma lá já era assim. Então, o que pode acontecer daqui para frente? Eles podem usar isso, essa eleição do Trump, para, né, culminar no caos que eles querem, então, fabricando há tantas décadas aí, com a guerra de quinta geração, né, planejado para implementar o grande finale deles, que é o grande reset. Né, que tem história, tem informação pra caramba por aí. É só pesquisar que vão ver lá o Fórum Econômico Mundial falando sobre o grande reset. Mas mesmo assim, com tudo isso, existe alguma chance, né, de essa vitória do Trump representar mesmo uma virada de jogo real, né, assim,
a resistência, as forças da luz podem estar por trás disso e, de repente, isso representar realmente uma virada de jogo e o mundo se livrar dessa corja toda aí nos próximos décadas, digamos assim. Não sabemos ainda o que vai acontecer depois de 2025, mas de qualquer forma. É assim, eu pessoalmente eu acho muito difícil, tá? Porque todos os fatores que estão em jogo aí, eles apenas indicam o quê? Mais divisão e mais rupturas, tá? O que poderia realmente virar esse jogo seria uma união de todo mundo, tá? Uma união sem lado, sem fronteira. Fronteira já pedi demais, mas sem lado, sem esquerda, sem direita, sem os ódios, né, raciais, sem os ódios políticos. Isso seria a única coisa que realmente poderia representar uma virada de jogo e para a gente poder dizer assim, não, agora nós vamos conseguir, unidos, derrubar esse sistema. Seria a única coisa. E o que está acontecendo não é isso. O que está acontecendo é simplesmente o jogo usando os dois lados da moeda para nos manter divididos, brigando todo mundo um contra o outro, né? Um odiando o outro e por aí vai. Então, sinceramente, eu não vejo isso acontecendo. Porque assim, tudo isso aí é o sistema, tá? E o sistema não vai se eliminar sozinho. O sistema só vai cair se ele for combatido. E para ele ser combatido, tem que ter alguma coisa de fora do sistema, que é de fora desse jogo dual, de fora do caos, de fora da divisão social. A gente tem que estar todo mundo unido para isso acontecer, senão não vai acontecer. Então, enquanto a gente está distraído, todo mundo brigando por causas políticas, porque eu sou esquerda, tu é direita, eu te odeio, tu me odeia, aí não tem jeito, a gente nunca vai olhar para o verdadeiro inimigo, que é aquele cara que está sentado lá em cima, olhando para baixo e dando risada na nossa cara. Então eu lamento muito informar, mas o jogo segue inalterado. Então, não se iluda, acorde, porque o jogo continua inalterado. Vamos para os próximos capítulos, esperar em 2025 ver o que vai acontecer e mantenha, né, sempre sua mente equilibrada, equilibre mente, corpo e espírito, né, esteja sempre alinhado, né, procure buscar a sua paz interior, o silêncio interior, sair um pouco dessa balbúrdia, desse caos todo que nos cerca, desliga a televisão, não acompanha, que assim a gente não vai estar alimentando isso aí, seria uma forma de união. Se todo mundo fizesse isso, a gente se uniria, né, e realmente combateria esse poder que está chegando. Mas então vamos esperar. Por enquanto é isso aí. Pessoal, eu agradeço muito pela sua atenção e vamos ver o que acontece nos próximos meses aí, então. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.